Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Criminalmente, em que hoje, voltando a falar de conceitos, iremos falar um pouco sobre o papel do agressor no nosso plano jurídico-criminal. Sem mais delongas, vamos a isto. Muito bem, num episódio anterior falámos da vítima e do papel dela na nossa questão penal, jurídico-penal e processual penal. E vimos que a vítima acaba por sofrer bastante com todo o processo, chegando mesmo a falar da questão dos 3 níveis de vitimização: primária, secundária e terciária. Mas, e quanto ao agressor? Bem, como não haveria de deixar de ser, e apontando o óbvio, o agressor é o outro lado da moeda. Na medida em que, enquanto que a vítima é quem tem os seus direitos, liberdades e garantias violados, o agressor é quem viola esses direitos, liberdades e garantias. Tanto por injúrias, tanto por ofensas à integridade física ou psíquica, como ofensas materiais a nível de furtos, de roubos, dano patrimonial, etc. Posto isto, o agressor é sobre quem recai a investigação, da qual será reunir prova para avançar com uma acusação formal. E a mesma, a nível de celeridade do resto, vai depender de toda uma série de fatores, começando desde logo pelo tipo de crime. Como é óbvio, a complexidade e a celeridade da investigação entre um crime de homicídio e um crime de injúria vai variar de forma brutal. E depois, então, das provas reunidas, a acusação avança, bem como a próxima fase do processo, em que, em pleno tribunal, se avaliam os factos e tudo o resto, se bem que, antecedendo, pode ou não haver medidas de coação aplicadas. Aliás, há pelo menos medida de coação que é aplicada em todos os casos, que é o termo de identidade e residência, e outras, mais graves, serão aplicadas em casos proporcionais. Por exemplo, em casos de homicídio, muito provavelmente, para além do termo de identidade e residência, outra medida de coação que irá ser implementada é a prisão preventiva, atendendo à questão da perigosidade e perigo de fuga e outros elementos. Há toda uma ponderação, há todo um equilíbrio de valores e de nuances que são contabilizadas nestes setores. E então, depois das medidas de coação, depois da acusação e tudo o resto, o processo decorre. E temos as duas vertentes. Temos o advogado da acusação, que acaba por representar os lesados, e o advogado de defesa, que trata de representar o agressor e justificar, atenuar e procurar ilibar o agressor, ou simplesmente procurar algum tipo de atenuante. O que é certo é que, por norma, o processo, mesmo chegando a uma acusação final e a uma condenação, tudo remete para uma série de recursos que, já tivemos a oportunidade de ver no vídeo anterior sobre a prescrição, é uma estratégia para garantir que o caso não chega a lado nenhum e o agressor é absolvido por prescrição. Mas vamos ser otimistas, vamos ser utópicos e dizer que tudo corre bem. Ele cometeu um crime, ele foi acusado, foi condenado, os recursos não levaram a qualquer tipo de mudança na condenação, quanto muito uma atenuante da pena, quanto muito, e então a pena tem lugar. A pena em si, tanto pode ser uma multa em favor da vítima ou dos familiares da vítima, como pode ser uma pena de prisão, ou ambos, ou até mesmo, dependendo do tipo de crime, não necessariamente uma pena de prisão, mas serviço de voluntariado em determinados setores da nossa sociedade. Um exemplo disso é, por exemplo, agressores
que foram condenados por consumo de substâncias enquanto conduziam. Podem passar um X tempo a acompanhar pessoas que foram vítimas de acidentes nessas mesmas condições. Ou então um simples serviço comunitário que é transversal a vários crimes com molduras penais menos graves. Mas uma coisa é certa, que falando na pena de prisão, há um período para cumprir e não podemos pensar que o agressor vai passar aqueles X anos simplesmente trancado numa cela a pensar no mal que fez, partindo do princípio que ele vai fazer. Não. Há ou deveria haver todo um cuidado para acompanhar e ajudar o agressor, não só a perceber o mal que fez, mas a prepará-lo, educá-lo, ou neste caso reeducá-lo, para que ele possa regressar à sociedade como um cidadão, não vou dizer exemplar, mas alguém capaz de voltar a viver em sociedade. Contudo, há aqui uma série de falhas que são transversais, como a falta de psicólogos capazes de desempenhar essas funções e as suas condições de trabalho. Porque, sejamos sinceros, se esta questão da reinserção funcionasse a 100%, e nunca funcionaria, porque somos humanos, somos máquinas com falhas, máquinas com erros, a questão da reinserção não seria um problema. Mas o que é certo é que ele existe. Não só nesta questão das más condições de trabalho de quem está responsável por garantir de que os reclusos, agressores, condenados, possam voltar a ser cidadãos comuns, mas também por causa da falta de recursos que são mobilizados para o momento da libertação. Poucos são os recursos que são mobilizados para garantir que eles conseguem adquirir um emprego estável. Poucos são os recursos mobilizados que os permitam ter uma habitação que possam constituir família ou qualquer outro, vamos chamar as coisas pelos nomes, qualquer outro direito que qualquer um de nós também detém por ser um cidadão português. Vivemos num Estado de Direito democrático, ou pelo menos alegadamente. Posto isto, vamos olhar para o grande espectro das coisas, em que temos um agressor que foi condenado, que deveria ser reeducado e inserido novamente na sociedade. A partir do momento em que uma dessas coisas falha, estamos a aumentar a probabilidade de reinserção. Ao aumentarmos a probabilidade de reinserção, estamos a aumentar a probabilidade de que haja novas vítimas. E ao aumentarmos a probabilidade de termos novas vítimas, estamos simplesmente a alimentar um ciclo vicioso. Tudo muito bem que nem toda a gente comete crimes pelas mesmas razões. Alguns é pelo calor do momento, outros é pelo consumo de substâncias, outros simplesmente por ganância, por ajustes de contas ou o que quer que seja. E depois há aqueles que são um pouco mais à frente e cometem crimes só porque sim. Mas esses do cometer só porque sim, das duas uma, ou é tráfico de droga, ou é tráfico de influências e outros crimes de colarinho branco. É uma liga à parte. E seria sempre interessante ver um desses casos ser levado avante no toque a acusações e condenações, e não simplesmente notícias de jornal em que toda a gente olha para aquilo e pensa: muito bem, isto é tudo muito bonito, mas não vai avançar por lado nenhum, porque amigos é o que impera neste domínio, e a partir do momento que há conhecimentos, que há vantagens, dificilmente vai haver alguma coisa. Estamos a falar do criminoso comum, mas atendendo a estas questões que são bastante delicadas, e aliás basta olhar para qualquer relatório no molde de segurança interna, que é como que diz Razi, para vermos a evolução e desevolução, a progressão de vários tipos de crime em Portugal. Se bem que estes últimos têm sido um pouco diferentes, porque vivemos em plena pandemia e a criminalidade, tal como qualquer comportamento humano e social, mudou. Por exemplo, houve um aumento de crimes relacionados com o mundo informático. Mas, e também pegando num tópico abordado no vídeo relativamente à vítima, ficou claro que a vítima, nesta relação vítima-agressor,
é bastante prejudicada. É ela que vê os seus direitos violados, é ela que, mediante o tipo de crime, se vê afastada do seu meio social, e o agressor só muito lá para a frente no processo, a não ser que tenha recebido imediatamente uma medida de coação que o incapacite a sua liberdade. Só mais à frente é que ele vai começar a sentir represálias e consequências das suas ações. E depois temos a questão que a sua reinserção, à partida, irá ser deficitária e vai constituir toda uma outra problemática que traz um outro tipo de insegurança para a vítima. Mas, verdade seja dita, ambas as partes são afetadas de forma negativa, podendo uma sê-lo mais que outra, mas será que esta questão de o sistema conforme está concebido foi feito para beneficiar o agressor? Bem, para todos os efeitos, existe um princípio que é um indúbio para o réu. Em caso de dúvida, absolve-se o réu. Em caso de dúvida, absolve-se o agressor. É um princípio que poderia dar algum tipo de indicação relativamente a esta questão, mas é algo que não vou responder para já. Vou dar-vos agência, vou dar-vos liberdade para o fazerem. E num outro vídeo, num outro episódio de Criminalmente, iremos fazer iremos juntar os prós e contras da forma como o processo lida com a vítima e a forma como o processo lida com o agressor. Será que há alguém que vai ser mais beneficiado que o outro? Façam-se ouvir, digam nos comentários e vemos em breve para mais um episódio.